e de extensão. Quanto custa manter o funcionamento do Congresso Nacional? Um estudo afirma que o legislativo brasileiro é caro, mas especialistas contestam. É o que você vai ver na terceira reportagem da série sobre o Poder Legislativo. O estudo da ONG Transparência Brasil analisa o gasto que cada legislador representa para o seu país. No caso brasileiro, os 513 deputados e 81 senadores geram um custo anual de 10 milhões e 200 mil reais. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, que gastam 15 milhões e 300 mil reais por parlamentar. A Espanha tem um legislativo mais barato, 850 mil reais por congressista. Os dados são de 2007. É caro, realmente, a manutenção do legislativo brasileiro, assim como a manutenção dos legislativos dos municípios e nos estados também, eu acho que é um pouco além da conta. Segundo o estudo, o orçamento do Senado joga a média brasileira para o alto. O mandato de cada senador custa 33 milhões e 100 mil reais por ano. Um deputado significa um gasto de 6 milhões e 600 mil. Eu acho que tem muitos privilégios de deputados e de senadores que poderiam ser reduzidos e nós poderíamos, com um custo menor, manter o legislativo. Mais especialistas questionam a metodologia da Transparência Brasil. Olha, em primeiro lugar, é questionável esse critério de quanto custa um parlamentar. O Brasil tem características completamente diferentes da maioria dos países. Um país de dimensões continentais, com 27 unidades da federação, num processo ainda de desenvolvimento, né? E que um parlamentar tem que se deslocar, tem uma série de necessidades, precisa ter uma estrutura adequada para poder trabalhar. Então essa mensuração de quanto custa é questionável. Eu digo sempre que a democracia não tem preço, mas o custo do Congresso Nacional é realmente um custo de aproximadamente 10% do orçamento da União. Na proporção do orçamento da União, eu diria que é pouco. O gasto do executivo, né, é muito maior do que o gasto do legislativo, mas os poderes têm tamanhos diferentes. Agora, quanto à qualidade do gasto, à eficácia do gasto, evidentemente que nós teríamos que fazer uma série de análises para ver se é mais eficaz ou menos eficaz o Congresso Nacional do que os outros poderes. O Poder Executivo responde por 76,6% de todos os gastos com o pessoal. Depois vem o Judiciário, com 14,2%. O Legislativo aparece em terceiro, com 3,6% dos gastos com pessoal. Em seguida, vem os servidores do Distrito Federal e do Ministério Público da União. Eu acho que não há custo algum que justifique a inexistência de parlamento funcionando. Eu acho que nada é caro quando se trata de garantir a democracia. O problema não é esse. Aliás, esse é um tipo de sofisma, é um tipo de argumento absolutamente falacioso, que, é claro, não invalida excessos, não invalida erros e equívocos cometidos pelos legislativos, no Brasil e no mundo afora. Mas dizer que o legislativo é caro e que, portanto, ele custa muito aos ombros da sociedade é uma falácia, que, no fundo, encobre uma visão autoritária, uma concepção ditatorial da própria política. Os parlamentares também criticam os cálculos sobre o custo do Congresso. O parlamento brasileiro não é um dos parlamentos mais caros do mundo. Nós já fizemos esta análise em outras oportunidades e constatamos que há diferenças. O parlamento brasileiro é um exemplo para outros países do mundo, inclusive, no que diz respeito à valorização da democracia, à participação da própria sociedade. O senador, o deputado, não recebe uma exorbitância para as incumbências que ele tem. Principalmente se ele for um senador, um deputado que se dedique de fato ao trabalho de legislar, de fiscalizar, de defender os interesses dos seus estados, de defender o interesse da população brasileira, da nação como um todo. Quando os brasileiros são questionados sobre a credibilidade das instituições, o Legislativo aparece sempre nas últimas colocações. O parlamento perde apenas para os partidos políticos no ranking das menos confiáveis. Mas por que a imagem do Congresso é tão desgastada? O Congresso Nacional não tem uma imagem muito boa perante a população, principalmente por conta da credibilidade dos políticos, que está em baixa no Brasil por conta dos escândalos de corrupção. Eles mesmos fazem as leis e eles mesmos evitam de serem punidos por elas. O Poder Legislativo vem sofrendo um desgaste de maneira generalizada ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos.
Isso a gente percebe na sociedade brasileira e percebe também em outras sociedades. Então, o legislativo brasileiro não é mais desgastado do que o legislativo na França, nos Estados Unidos ou em qualquer outro tipo de país que use essa forma de governo. Há problemas, há às vezes comportamentos de parlamentares que são inadequados, mas isto há em qualquer categoria. Qualquer categoria sofre, né, com aqueles que não têm a devida responsabilidade com a sua atividade, com o seu papel, né, e, portanto, não é diferente também no parlamento brasileiro. E a imprensa, como quarto poder, até mesmo para se alimentar e se robustecer, dá vazão à divulgação desses elementos, desses escândalos. E esse é precisamente o papel que a imprensa deveria ter e tem de fato, né? Porém, isso ofusca as outras atividades do parlamento e as coloca em lugar secundário. As crises vão parar lá. Nem todas as crises são originadas lá dentro. Muito pelo contrário, a maioria delas é o Congresso quem lida com elas. É problema de economia, problema de... As CPIs. Quantas CPIs nós vimos aí? E quantas nasceram originalmente no Congresso? Pouquíssimas. A gente vê no jornal, chega ao Congresso o problema tal, como se aquilo que fosse um mal. Não, o Congresso é um remédio, em muitos casos. Eu acho que tem que haver educação política e combinar essas duas coisas, porque as instituições são imprescindíveis e devem continuar existindo. O que deve se trabalhar é para que os seus titulares sejam aqueles os mais éticos, os mais capazes, os mais próximos da população. A gente ainda vai precisar de um tempo um pouco maior para que a sociedade também se acostume a buscar informações no parlamento e se acostume a participar de maneira mais ativa. O perigo é exatamente esse, né? É ver tantas e tantas críticas sendo feitas ao Poder Legislativo e não imaginando como seria sem o Poder Legislativo. Então eu diria, se ruim é com o Poder Legislativo, muito pior seria sem ele. Nós que vivemos na fase da ditadura militar, sabemos bem o que é o país sem o Legislativo atuando. Então a democracia tem um preço, o Congresso tem um custo e esse custo podia ser reduzido como podem ser reduzidos os custos também dos outros poderes. Talvez o Congresso Nacional sofra o fato de ser, sem dúvida nenhuma, o poder mais transparente. A reportagem de amanhã vai tentar responder a pergunta: o excesso de medidas provisórias interfere no poder do Congresso de legislar? Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet. O jornal